a língua. Essa noite nós vamos refletir a respeito dos usos e abusos do falar. E o texto que nós vamos meditar é esse, de Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Tema espinhoso, difícil e desafiador para cada um de nós. A língua. Ô língua, não? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, que sempre nos encoraja, nos exorta, nos santifica e purifica, Senhor, e nos faz conformados segundo a imagem do Teu Filho. Pedimos, Senhor, que o Senhor, pela ação do Teu Espírito, ilumine nossos corações e entendimento, a fim de que não apenas compreendamos a Tua palavra, mas também a apliquemos pelo poder transformador de Jesus Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse tema é desafiador, pensar a respeito do falar e como, enfim, isso se aplica à nossa vida. Mas antes de ir ao texto em si, eu queria situar esse texto na carta. E aí, nós precisamos voltar lá no capítulo 1, verso 19. Porque aqui em Tiago, capítulo 1, no verso 19, Tiago vai nos dar um esboço de como ele está desenvolvendo o argumento no meio da carta. E é bem simples. Quando eu mostrar isso para você, você vai perceber, puxa, está aqui, eu não vi. Mas é bem simples. Então acompanha comigo. Tiago 1,19. Diz: meus amados irmãos, tende certeza disto. E aí vai ser três coisas. E essas três coisas vão dividir o argumento de Tiago. E nós vamos caminhar numa delas hoje. Vamos ver quais são? Primeiro, todo homem deve estar pronto a ouvir. A primeira coisa. Segunda, ser tardio para falar. E a terceira, e tardio para se irar. Basicamente aqui nós vemos o que? O desenvolvimento do argumento no meio da carta. Nós vemos, meus irmãos, que diante o tema dessa carta, que é perseverança na provação, quando nós estivermos passando por provações, nós precisamos adotar essas três posturas. E está aí para você. Rápido para obedecer, lento para falar, lento para se irar. O tema da carta de Tiago é perseverar no meio das provações. Você percebe isso claramente a partir do 1:2, que diz que nós devemos ter grande alegria quando nós passarmos por várias provações. Todo o tema da carta gira em torno disso, perseverança entre as provações. E quando nós passamos por provações, tribulações, lutas e testes que Deus permite em nossas vidas, nós precisamos adotar essas três posturas. Primeira, rápido para obedecer, que aí no 1:19 a gente vê no todo homem deve estar pronto para ouvir. Ouvir na Bíblia é dar ouvidos, é obedecer. Ouvir tem o sentido de obedecer. Então nas provações não questione Deus, não acuse Deus, não blasfeme contra Deus. Não tenha um coração descontente. Nas provações, obedeça, rápido, vai ser melhor para você. Isso nós já vimos. A partir de hoje, nós vamos caminhar na segunda postura, e Deus permitindo, na terceira, que é lento para falar. Nas provações, para que nós possamos perseverar, nós precisamos aprender a ser lentos para falar. Não falar tão rápido. Ser um pouco mais cuidadoso. O controle com a língua. E aí depois nós vamos ver lento para se irar. E nesse sentido, eu quero lembrar os irmãos, nesses últimos domingos, e já faz alguns para trás, que nós vimos uma expressão interessante, mais que simplesmente. Mais que simplesmente. E nós vimos três maneiras em que esse mais que simplesmente pode ser compreendido. Acompanhe comigo? Vamos refrescar a memória? O primeiro foi mais do que simplesmente ouvir. Você se lembra quando nós estudamos do 1:19 ao 1:19 ao 27, que diz que nós temos que ser não apenas ouvintes,
mas praticantes da palavra de Deus. Lembram-se? Então lá nós aprendemos com Tiago que nós não podemos ser apenas ouvintes, ou seja, seguir a Cristo é mais que simplesmente ouvir. Nós precisamos praticar, nós precisamos obedecer. E aí vai fazer sentido com o que nós vimos agora, né? A primeira postura. Depois nós vimos, meus irmãos, do 2, 1 ao 13, que para seguir a Cristo, nós temos que estar atentos a não apenas ver as pessoas que precisam da graça de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer é que é mais que simplesmente ver. Nesse trecho, nós vimos que não adianta nada nós fazermos acepção de pessoas pela classe social, pela condição ou por algum outro critério humano para poder ser o instrumento da graça de Deus na vida daquela pessoa, ter um relacionamento intencional, ajudá-la. Então nós não podemos apenas ver a necessidade, nós temos que ir até essa pessoa. Nós não podemos apenas julgar as pessoas pela aparência ou pela nossa percepção, mas devemos viver a realidade do Evangelho nos nossos relacionamentos. E aí nós vimos mais do que simplesmente ver. E por último, nós vimos, meus irmãos, que seguir a Cristo não é apenas falar. Então nós podemos concluir que aqui é mais do que simplesmente falar. Vimos isso domingo passado. Não basta apenas dizer que tem fé. A nossa fé tem que produzir obras. Sabemos que não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo, quem tem a fé que salva, tem obras. Então é mais do que simplesmente falar. Olha que interessante como Tiago desenvolve essa parte do, no meio das provações, para você perseverar, obedeça rápido, seja pronto para ouvir. Então, para ser pronto para ouvir, nós temos que ter uma vida de prática, que se traduz em mais do que simplesmente ouvir, mais do que simplesmente ver, mais do que simplesmente falar. Então você vai se lembrar do desenho dos macaquinhos lá. Lembra? Você lembra? Então, ouvido, olhos e boca. Não podemos tampar essas três coisas. É ouvir a palavra de Deus e praticar, ver com os olhos de Deus e pôr em prática o Evangelho de graça, e não apenas falar, fazer. Tudo isso é importante. Ou seja, a vida cristã é mais do que simplesmente ouvir, ver e falar. É muito mais do que isso. E aproveitando a questão de falar, visto que estamos falando sobre isso, nós precisamos estar atentos ao que basicamente resume o argumento de Tiago aqui. E está aí para você. Cuidado com sua língua. Ela está em um lugar úmido, onde é fácil escorregar. Cuidado com a sua língua. E aqui eu me incluo, óbvio. Ainda mais porque sou eu que estou pregando, né? E vocês vão ver que esse texto se aplica, talvez, primeiramente a mim. Não que não se aplique aos irmãos, mas o primeiro que, como se diz, leva a paulada sou eu, tá? Então nós vamos lá para mais uma sessão de pauladas da palavra de Deus? Vamos? Tá com o couro aí preparado já? Então vamos lá. Vamos deixar a palavra de Deus bater o que ela precisa bater, né? Para que nós possamos ser curados. Vamos. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Tiago vai passar de um argumento que fala a respeito de uma fé ociosa, sem obras, para um discurso ocioso. E diante disso, então, temos que estar atentos com o que falamos. Grande ideia. Anota aí, para você refletir. Controle a sua língua. Ela é pequena, mas poderosa. Pequena, mas poderosa. Tiago vai nos alertar em relação a isso. Todos nós passamos provações, lutas, tribulações, testes que Deus permite em nossas vidas,
Precisamos estar preparados para passar por isso. O mundo em que não há provações só existe nas nossas mentes, na nossa imaginação pecaminosa, que não aceita a realidade. Então, precisamos estar atentos para poder passar por essas provações da maneira em que sejamos aprovados no final. E para isso é preciso aprender a controlar a língua. E nisso, eu quero falar com os irmãos essa noite sobre o controle. De duas formas, de duas maneiras. O controle. Nós vamos falar a respeito do controle pelo falar e vamos falar a respeito do controle do falar. Pelo falar e do falar. O controle pelo falar e o controle do falar. Qual a diferença, pastor? Nós vamos ver. Vamos ver qual a diferença do pelo e do do. Se quiser, já anote aí. Vamos começar falando a respeito do controle pelo falar. E aí nós vamos ver isso a partir então do verso 1. Quero que você me acompanhe. Aqui nós vamos ver que Tiago está falando a respeito do controle pelo falar. E o que isso quer dizer? Ele está chamando atenção para a necessidade de controlar a língua. Por quê? Porque a língua, ela direciona. Que jeito? Vamos refletir. De que jeito que a língua direciona? Bom, aqui ele vai usar duas imagens. Eu vou ler o texto e vocês vão perceber isso. Todo trecho tem várias imagens, mas nesse primeiro, que é o controle pelo falar, nós vamos ver duas imagens. A primeira, o freio do cavalo, que está aí no verso 3. E a segunda imagem, o leme do navio. Ele usa duas. Nós vamos ver as duas. Vamos ver a primeira? O freio do cavalo. Olha o que ele diz aí. A partir do verso 3. Se colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Essa é a primeira imagem. É a direção do cavalo. A segunda imagem nós vemos aí no verso 4 ao 5, que é do leme do navio. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme, para onde o timoneiro quer. Assim também, a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Então, o que a gente vê aqui? Duas imagens. A do freio do cavalo, que é aquela peça que coloca, né, aqui na boca do cavalo, para que você, se estiver na montaria, possa fazer ele parar, porque o metal incomoda a boca, então ele para, a dor provocada, né, faz ele parar. Ou o leme do navio. Quando nós olhamos esse texto de Tiago, nós cometemos um erro interpretativo. Em que sentido eu quero dizer? A gente lê esse texto pensando que esse texto está falando a respeito do controle que nós temos da língua em relação à nossa vida. Tem isso também, mas essa não é a visão que está direcionando o texto. E a gente vai perceber isso de maneira bem clara a partir do verso 1 e 2. Eles vão nos ajudar a encaixar o texto todo no contexto do argumento. Tiago está falando aqui, nesse trecho, a respeito do controle no falar, não apenas para a minha vida, mas de como o meu falar afeta a vida das pessoas. E por que nós podemos perceber de maneira bem clara? Por causa do verso 1 e 2. Olha o que diz aí. Meus irmãos, muitos de vocês, ou muitos de vós, não devem ser mestres. Então aqui Tiago está querendo dizer o quê? Não queira todo mundo ser professor, pastor, gente que vai ensinar a Bíblia. Para a igreja toda. Não queira isso. E ele vai dizer o porquê. Sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Ou seja, quem ensina a palavra de Deus tem um critério diferente. É aquele princípio de que a quem mais for dado, mais será cobrado. O que é normal. Na vida humana é assim. As pessoas que ocupam posições de liderança têm uma responsabilidade maior. É normal. Né? Muita gente quer ser chefe, até o dia que é chefe. E aí percebe que ser chefe dá muita dor de cabeça. Mas é por isso que a pessoa é líder. Porque ela vai liderar pessoas. Então, a posição, ela requer responsabilidades mesmo. Faz parte.
E aí, nesse sentido, o Tiago avisa, não queira todo mundo querer ensinar, porque o critério é maior. Então aqui, Tiago está falando a respeito de quem ensina, quem usa a língua para ensinar. No verso 2, ele continua dizendo, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo. Se você lê conectado com o que você vai conseguir entender? Que aqui ele está falando a respeito do porquê também que não pode todos querer ser mestres. Porque quando você ensina algo para alguém, a chance de você errar é grande. Então, não é apenas o glamour de ensinar as pessoas, para falar para as pessoas, né? Querer vir à frente, pregar, ou você falar para as pessoas o que elas devem ou não fazer. Mas saber que a chance que você tem de errar ao fazer isso é grande. Então você tem que tomar cuidado. Então vamos lembrar? Verso 1 ele está dizendo, não queira todo mundo ser mestre, porque o critério é maior. Fique esperto. E lembre-se, a chance que nós temos de errar é grande. Então uma pessoa que tem o controle, que é o que ele diz no 2, quem não tropeça no falar, é um homem perfeito. Quem não luta com essas coisas? Você já teve o desafio de falar em público? Não é desafiador? Para mim não é assim hoje um terror. No começo foi o mais difícil. Mas se eu pedir para você vir à frente aqui agora, como é que você se sentiria? Sim, né? A gente trata com normalidade. Talvez você não tenha essa dificuldade. Algumas pessoas não têm, mas geralmente são poucas. As irmãs mesmo estiveram dirigindo ontem. Não é um desafio? Você falar para mulheres? É desafiador, bem desafiador. Então aqui, o que Tiago está dizendo? Saiba que a chance de você tropeçar no falar é grande. E o nosso receio é justamente esse. Você não fica com medo de falar o que não devia? Fica. Quando você está lá na escola ou na empresa, você precisa falar em público, como é que você se sente? Não, eu não. Não, eu não. Não é assim? É assim que a gente se sente. Então, aqui se trata de pessoas que ensinam. E aí, nesse sentido, eu quero convidar você a repensar as imagens que ele está usando. Como é que geralmente as pessoas leem o verso 3, 4 e 5? As pessoas acham que quando ele está falando no freio do cavalo, é que a gente tem que pôr um freio na nossa boca para a gente não falar nada de errado. Para a gente, no sentido da gente passar vergonha, ou de nós falarmos uma coisa que é pecado. Mas aqui é mais do que isso. Quando a gente olha a imagem do leme, a gente já não pensa tanto. Talvez a ideia de direção, né? Para que a gente não fale uma coisa que tem uma direção errada. Mas aqui, o alvo de Tiago não é que nós tenhamos um controle da nossa fala para nós, ou por nossa causa. O controle da fala que deve ser feito é por causa do outro. Porque o freio do cavalo, é o cavalo que se puxa o freio? Não, é o cavaleiro que puxa o freio. Então quem que está no controle do cavalo? É o cavaleiro. Então aqui Tiago, ele não está dizendo que quem fala é o cavalo. Não é isso. Quem fala é quem direciona pela fala o cavalo, que no caso são as pessoas que ouvem. Nossa, pastor, a Bíblia está dizendo que eu sou cavalo? Não, calma. É uma imagem. Então, a ideia é que o cavaleiro, ele direciona o cavalo. Quando a gente ensina algo para alguém, você está direcionando a vida daquela pessoa, sabia? É muito parecido com você pegar o freio e dizer, para cá não, vem para cá. Às vezes tem uma pessoa que está com uma conduta nociva para a vida dela. Aí chega um pastor, um irmão, ou às vezes uma irmã, e chega e ensina para essa pessoa, não vá por aqui, essa conduta não é a vontade de Deus, você precisa abandonar isso, você precisa vir para cá. O que essa pessoa está fazendo? Ela está pegando o freio e está puxando. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está puxando o freio do cavalo na hora errada. Ou com o freio do cavalo a gente está direcionando a vida das pessoas para o caminho errado. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ensina.
Lembra que eu acabei de falar que essa palavra acerta primeiro em mim? Em mim, né? Acerta primeiro em mim? Porque eu estou pregando. Eu estou direcionando a igreja. Se eu não tiver cuidado com o meu direcionamento, olha o que eu estou fazendo com a igreja. Eu estou puxando o freio, direcionando a igreja para o caminho errado. No segundo momento, isso vai servir na vida de toda pessoa que investe em vidas, ensinando, discipulando. E isso não é só discipuladores e professores. Pais, quando ensinam seus filhos. Sabia? E principalmente nós, pais, homens. Porque quer sejamos negligentes e a gente nem freio mais puxa, o cavalo já está sem sela e tudo correndo louco por aí, quer nós estejamos tentando, a gente pode puxar esse freio errado. Pulando agora para a imagem do timão, para o leme. O navio não é grande? É grande, pensa aí. Eu sei que alguns irmãos já fizeram até cruzeiro, tiveram essa experiência. Você vê aquele navio grandão, cheio de gente, não é assim? E quando você vai na cabine do capitão, a peça que controla tudo aquilo é um leme pequenininho. Então como é que pode aquele leme pequenininho dar a direção para o navio, para onde ele quiser? É isso que o Tiago está dizendo. Quem ensina pode virar o leme da vida das pessoas e as pessoas são o navio, pode virar esse leme para onde ele quiser. Tem que tomar cuidado, porque você pode fazer com que as pessoas tenham uma experiência muito mais próxima de um Titanic do que de um cruzeiro nas ilhas gregas. Entendeu? A gente pode naufragar a vida das pessoas, porque o falar, ele controla, ele direciona. Essas imagens trazem esse sentido. Agora, com essa visão, revisita o texto, dá uma olhada aí. Você consegue perceber isso claramente? Que Tiago está falando a respeito do cuidado que a igreja tem que ter em relação ao que fala para as pessoas. Gente, cada vez mais a igreja está recebendo pessoas com famílias destruídas, casamentos destruídos, filhos problemáticos, pessoas com mais, assim, diversos tipos de enfermidades mentais, emocionais, físicas, pessoas assim enroladas, vindo para a igreja, pensando a seguinte coisa: eu preciso mudar de vida, eu não dou conta mais. Olha o desafio que nós temos de direcionar o leme do navio, da vida dessas pessoas, com o que a gente fala. E tem pessoas que estão dentro da igreja e estão com a vida enrolada no pecado. Olha a responsabilidade que nós temos de puxar esse freio, direcionar no que nós falamos. É um baita desafio, muito grande. Então, diante disso, tenha isso em mente. Os mestres, eles conduzem a vida dos seus ouvintes. Nós vamos pensar daqui a pouquinho como isso acontece, mas eles conduzem. Há uma condução. Porque a pessoa está te ouvindo e ela está dando ouvidos para o que você está falando. Então, toma cuidado com o que você fala. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Eu erro ou não? Claro que eu erro. Você também. Eu peco, você peca. Nós podemos dar um direcionamento equivocado para a vida das pessoas. E lembre-se, toda vez que alguém se propõe a ensinar a palavra de Deus para alguém, essa pessoa se torna responsável pelo que ela ensinou. Alguém aqui já teve experiência de ter tomado uma decisão errada, equivocada, que trouxe consequências para a sua vida por causa de mau direcionamento? Imagino que sim. Uma pessoa falou para você fazer algo que era errado. E aí, quem foi que colheu os frutos dessa decisão? Foi você. Mas fique tranquilo. Quem ensinou errado há de dar conta disso também. Tá? E nesse sentido, os pastores, eles têm que ter muito temor diante de Deus. Vamos pensar alguns princípios para aplicar para as nossas vidas. Primeiro, que eu já disse, cuide do que você ensina. Porque quem ensina tem uma grande chance de errar. E conforme nós vimos, meus irmãos, a língua é um membro muito difícil
se não o mais difícil de domar de todo o corpo. O membro mais difícil de você controlar o seu corpo é a língua. Quando a gente fala isso, obviamente eu não estou me referindo ao músculo, né? Mas a parte do nosso cérebro, da nossa mente, que controla o que a gente fala. Aqui a Bíblia está pegando essa imagem do órgão, mas vocês entendem que é o que nós falamos. Sabe quem foi a única pessoa que conseguiu dominar a língua? Jesus Cristo. Nós vamos ver nesse texto que o homem não consegue domar sozinho. A sua língua? Impossível. A Bíblia é bem clara nisso. Então, diante disso, nós podemos dizer, sim, com toda certeza, que todas as pessoas erram no falar. Todas. Falam antes da hora, falam que não deviam, deixam de falar quando deviam falar, falam motivado por emoções, falam sem ter conhecimento, falam por vingança, falam por ira, falam o que não condiz, falam o que pensa, não o que a Bíblia diz, enfim. Nós temos muitas maneiras de errar no falar. Temos que reconhecer isso. Mas aí tem algo interessante. Meus irmãos, pessoas diferentes, pecados diferentes. Algumas pessoas têm dificuldade com alguns pecados, mais corriqueiramente. Outras pessoas com outros. Então, para algumas pessoas, o dinheiro não é tão problemático. Tem gente que não é tão apegada. Não que ela não erre com dinheiro, mas não é tão apegada a dinheiro. Tem gente que nem liga. A gente tem até que falar, guarda alguma coisa, né? Nem liga. Mas tem gente que o dinheiro é um Deus. Então, pessoas diferentes, pecados diferentes. As pessoas têm dificuldades diferentes. Mas tem um pecado que é igual para todos. O uso da língua. Esse é igual para todos. Todo mundo erra nele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Muito mesmo. E temos que reconhecer que todos nós erramos no falar. E aí, fica uma advertência. Eu sei que o texto não está falando de ouvir, mas quem fala, fala para quem ouve. Fica uma advertência também para os ouvidos. Uma advertência para os ouvidos. Cuidado com quem você escuta. Cuidado. Dê os seus ouvidos para Deus. Pega seus ouvidos e dá para Deus. Porque pode ser que você esteja dando ouvido para uma pessoa que vai direcionar mal a sua vida. O que eu quero dizer com dar ouvidos? Você concordar, você admirar, você fazer o que aquela pessoa está falando. Cuidado com isso. Talvez você pergunte, pastor, mas como é que eu sei então para quem eu vou dar ouvido? Usa o princípio que eu te dei, dê seus ouvidos para Deus. Pense assim, Deus é bom? É bom. Deus é sábio? É sábio. Deus cuida de nós por meio da sua providência? Cuida, claro que cuida. Deus cuida de nós. Ok. Então Deus vai prover para você quem possa falar o que Ele deseja que você queira ouvir. Você tem dado ouvidos para as pessoas que Deus tem colocado na sua vida para falar? Seu pastor, seus pais. Tem dado ouvido? Porque com certeza foi Deus que colocou, a menos que você ache que o seu pastor e os seus pais foram dados pelo diabo. E eu creio que Deus não deu, eu creio que o diabo não deu os seus pais, né, jovens? Você não crê nisso? E eu imagino que você também não acredita que quem me trouxe para cá com a minha família foi o diabo. Óbvio, né? Então, poderiam ter sido muitos outros pastores. Não poderiam? Poderiam, mas não foram. Foi a gente. Então, se estamos aqui durante esse tempo, entenda que isso é uma provisão de Deus para a sua vida. Não quer dizer que você goste do meu jeito, da minha comunicação. Não é disso que eu estou falando. Porque relacionamento a gente vai construindo com o tempo, apesar de que a gente tem se esforçado para não ter problema com ninguém. E gostaríamos, inclusive, de andar muito mais. Mas seja como for, Deus colocou pessoas na sua vida
para que você desse ouvidos. Mas o jovem ouve todo mundo. Os filhos ouvem todo mundo, menos os pais. As pessoas na igreja ouvem tudo quanto é tipo de pregador, menos o pastor. E aí que é o ponto. Como é que você pode ter certeza de que você está dando ouvido para a pessoa certa? Pense na provisão de Deus. Se Deus colocou esse recurso para você, a menos que você ache que é o diabo que fez isso, e eu creio que você não pensa assim, porque de fato não é, eu não sirvo o diabo, e seus pais também não. Então, você deve ouvir quem Deus colocou na sua vida. Dê os seus ouvidos para Deus, dando ouvido para as pessoas que Deus colocou para falar com você. Pare de escolher as pessoas às quais você quer ouvir. E comece a ouvir as pessoas que Deus escolheu para falar com você. Entenderam? Pare de dar ouvido para as pessoas às quais você escolhe ouvir. E comece a dar ouvido às pessoas que Deus escolheu para falar com você. Acho que isso é bem simples. Né? Então nós temos que estar atentos a isso. Mas aí nós temos um problema. Eu quero fazer um parênteses rápido aqui. Porque começa a pregar, o relógio não para. Nós temos um problema aqui. O ser humano. Parênteses. O ser humano, ele não é um ser só pensante, um ser só racional. Ele é um ser emocional. Ok? Vamos dar um exemplo? Digamos que você estivesse no hospital, internado, não está bem, está fazendo exames, tudo, não está se sentindo bem, tem algum problema. O médico chega até você e vai te dar notícia do seu estado de saúde. Então pense se nós fôssemos seres só racionais. Só razão, pura razão. Uma calculadora científica humana. O médico vira para você e diz, você tem um problema grave. Aí você pergunta para o médico, ok, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? O médico vira para você e responde, você tem 3 meses. Você vira para o médico e diz, ok, doutor, tem cura? O médico vira para você e diz, não, nós vamos fazer o que podemos. Aí você termina a conversa dizendo, ok, muito obrigado. É assim que as pessoas conversam? É óbvio que não. Quando o médico chega e fala isso para você, as suas emoções explodem na sua mente. Porque nós não somos uma calculadora. Nós somos seres dotados de emoção. E as nossas emoções, elas turvam, elas complicam, vamos colocar assim, a nossa compreensão dos fatos. E direciona até mesmo os nossos ouvidos. Com isso eu quero dizer que nós somos seres nos quais as nossas emoções contam muito. Inclusive na maneira como nós ouvimos as coisas. E isso incide, isso direciona as pessoas que nós queremos ouvir, por causa das nossas emoções. Nós temos emoções. Nós vivemos numa cultura que dá muito valor à liberdade individual. Cada pessoa tem que ter a liberdade pessoal dela. É o nosso tempo. Não estou nem fazendo julgamento de valor, é como nós vivemos. Correto? As pessoas têm direito de ser livres. E isso, na prática, quer dizer, ser livre, o indivíduo ser livre é ele ter o direito de fazer o que ele deseja. Ele ter a liberdade de fazer isso. Conquanto isso não seja um crime, mas essa pessoa tem que ter a liberdade de fazer o que ela deseja. E aí nós caímos na questão do desejo. E quem controla as nossas emoções é o desejo. É o desejo que controla. Ed Welch diz que as emoções são a linguagem do coração. Então, quando nós queremos alguma coisa, isso produz emoções em nós. E aí, quando você ouve a palavra de Deus, ouve alguém te falando uma verdade, isso mexe com o seu desejo de ou querer aquilo ou rejeitar aquilo, porque tem a ver com a sua vontade, com a minha vontade. E a partir do momento que mexe com o desejo, mexe com as emoções. E quando mexe com as emoções, isso começa a complicar como nós entendemos, inclusive quais são as pessoas que nós queremos ouvir. Porque o problema não é necessariamente a pessoa em si. Depois vira a pessoa, porque a gente pode criar birra ou pode criar admiração.
Essas duas coisas existem. Mas isso é fruto da emoção da pessoa. E como nós vivemos um tempo que as pessoas buscam muita liberdade individual e buscam fazer as suas vontades, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão todas emocionadas. Hoje nós vivemos num mundo emocionado. Está todo mundo muito emocionado, com muita coisa. É medo, é angústia, é desespero, é estresse, enfim, todo tipo de sentimento. E isso complica a comunicação. E aí, fechando aqui o parênteses da questão dos ouvidos. Quando você escolhe quem você quer ouvir, você precisa sondar as suas emoções. Porque o que está direcionando os seus ouvidos, muito provavelmente, são as suas emoções. O ser humano, ele não é naturalmente um ser totalmente racional. Não é. Nós temos que fazer um esforço para isso. Então, quando você ouve a palavra de Deus, e aí a palavra de Deus vai lá e pega você não... está no versículo, o pastor falou, é verdade. Não, o que ele está falando está na Bíblia, eu vou fazer isso. Não é assim que funciona. A gente ouve as coisas e processa elas de maneira emocional. E é por isso que tem pastor que conta história, conta piada, conta ilustração, faz teatrinho. Por quê? Porque todas essas coisas mexem com as emoções das pessoas. Isso capta as pessoas. Se eu começar a contar uma história aqui, por exemplo, talvez você não se lembre de tudo que eu estou falando agora, mas da história do médico com você vai lembrar. Porque criou uma emoção. Entende? Então, o nosso ouvido está ligado às nossas emoções. A gente tem que aprender a controlar nossas emoções. As nossas emoções, elas não são de todas ruins. Tem coisas ruins, tem coisas boas. As nossas emoções foram afetadas pelo pecado. Então, não adianta a gente querer não ter emoção, que a gente vai adoecer. A gente não é assim. Mas nós temos que aprender a controlar as nossas emoções, a sondar as nossas emoções. Né? Certa vez eu li um autor que dizia que a imaginação é a louca da casa. E nós vemos um tempo em que as pessoas são muito estimuladas na imaginação. Porque quando você estimula a imaginação de uma pessoa, você estimula a emoção. Só que se você der asas à sua imaginação, às suas emoções, você está perdido. Não pode fazer isso. Temos emoções, podemos expressar emoções, mas a gente sempre tem que pôr um cabresto neles. Temos que controlar as nossas emoções. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi empático, compassivo com as pessoas. Mas você não acha em nenhuma das palavras deles e dos apóstolos, Deus falando a verdade, afagando a emoção das pessoas. Você se lembra de algum texto na palavra de Deus assim? Não, vem aqui, senta aqui. Papai vai falar com você, ó. Calma, não chora. E aí a gente tem que tomar cuidado. Nós somos pais. Inclusive a maneira como nós lidamos com os nossos filhos nesse sentido. Ou se você investe na vida de alguém, a maneira como você lida essa pessoa. Porque a gente fica sempre refém da emoção daquela pessoa. Tudo que a gente vai falar não pode ofender a emoção. Eu não estou dizendo que nós temos que ser ofensivos com as pessoas, não é isso. Mas sempre lidando com as emoções, como aquela pessoa reage a isso, se ela gostou, se ela não gostou, como é que é isso, se ela fechou o semblante, não. Nós temos que aprender a controlar as nossas emoções. Precisamos. E os nossos filhos mexem com as nossas emoções, sabia? Eles mexem. Eles fazem birra. Eles manipulam. Eles fazem vitimismo. Eles querem dizer que nós não o amamos. Por quê? Porque eles não estão lidando bem com coisas que a Bíblia diz claramente, que é: obedeça a lei do Senhor, tema o Senhor, a disciplina bíblica é necessária, tem que impor limites. É a emoção que eles têm. Eles são crianças, muitas delas, pequenas, são crianças, ou jovens adolescentes estão amadurecendo nisso. E eles têm dificuldade para processar essas coisas. A gente tem que ajudar. Só que aí fica um monte de gente emocionada, fica adulto, pai e mãe emocionado dentro de casa e filho emocionado dentro de casa. Aí é um caos. Precisamos aprender a controlar. Isso tem a ver com os nossos ouvidos. Cuidado para quem você dá ouvidos. Quando as pessoas querem fazer as coisas do jeito que elas querem, é porque elas querem satisfazer as suas emoções. E eu estou falando das crianças, mas isso não é só elas não, tá bom? Não quero ser injusto. Tem muita gente barbada, de cabelo branco, que tem problema com as emoções. Temos que estar atentos a isso. Vamos falar do segundo controle. Frente às provações, nós temos que estar atentos ao controle do falar.
Por quê? Por que nós vamos ver nesse texto, a partir do finalzinho, né, do 5 em diante até o 12, que a língua, ela destrói de modo incontrolável. Aqui nós vemos a condição da língua. E aí, Tiago vai falar muitas coisas. Eu vou passar bem rápido. No verso 6, ele vai falar, 5 e 6, vai falar que a língua, ela é incendiária. Ela põe fogo nas coisas. Ela é indomável. Você não consegue controlar, que é um pouco do que eu falei, verso 7 e 8. No verso 8, nós vamos ver que ela é peçonhenta. E no verso 9 e 10, ela é praguejadora. Ela é agourenta. Colocando no português aqui, ela roga praga, ela amaldiçoa. Ela abençoa também, mas ela amaldiçoa. Essa é a condição da língua. Ela é pequena, mas faz um estrago. E aí, geralmente, a gente lê esse texto, encaixando ele no contexto total, a gente lê esse texto pensando em como eu devo controlar a minha língua para mim. Mas quando você vê no contexto todo, é como eu controlo a minha língua para mim, mas também o impacto que ela traz na vida das pessoas às quais eu ensino, o que eu falo, o que eu direciono. Entende? E aí isso tem muitas aplicações. Você que investe na vida de alguém, tem encorajado, ensinado. Você que é pai, você que é mãe. Nós que ensinamos a palavra de Deus para a igreja, a gente tem que estar atento a isso. Então nós vemos aí a partir do verso 5, bem rapidinho, que ela é incendiária. Olha o que diz: vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, assim como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Ela é incendiária. Ela é uma fagulhinha que quando cai no mato seco, põe fogo numa floresta inteira. Ela também é indomável, 7 e 8, pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Ou seja, os animais são domáveis, e alguns, inclusive, domesticáveis. Mas a língua não. Olha o que diz o 8, mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum de nós vai conseguir controlar o uso do nosso falar sozinhos. Sozinhos. É engraçado, você já viu pessoas que aprendem... Hoje isso diminuiu bastante. A pessoa aprende a ser educada quando está em público. Então ela não fala palavrão, ela não fala gritando. Né? Eu lembro, pelo menos na minha infância, era assim: fala baixo. Falta de educação, fala alto. Fala baixo. Não precisa falar alto. E eu já falo alto, parece que eu nasci do lado da cachoeira. Né? Alguns conhecidos falam isso aí. Enfim, não sei se é problema de audição, se é cultura familiar, lá em casa o pessoal é assim, se a sua família é assim também, enfim. Mas a gente aprendeu assim, né? Fala baixo, não precisa falar alto, falta de educação. E a pessoa aprende, né? Toda etiqueta no falar. Saiu de perto das pessoas, é todo tipo de absurdo. Você que tem alguém na sua casa, ou você, essa pessoa, sabe do que eu estou falando. Então ela é indomável. Ela é um mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Ela é peçonhenta. É um veneno. Como a cobra, né? E no verso 9 e 10 nós vemos que ela é praguejadora. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Olha a situação da língua humana. É essa. Ela é todas essas coisas, essa é a condição. Então aqui nós vemos que não adianta você querer falar o que você quer, para quem você quer, e não se preocupar. Você vai cair. Você vai falar o que não devia, vai usar a palavra que não devia. Precisamos ter esse controle. Por quê? Pense no contexto da provação. As pessoas estão passando lutas, provações por serem discípulos de Cristo. Elas precisam de um direcionamento. Elas precisam de uma palavra de encorajamento. Elas precisam aprender o que é certo e deixar de fazer o errado. Elas precisam disso, porque senão elas vão tomar decisões erradas, agir de maneira errada, na hora errada e colher as consequências. Só que tudo isso no pior momento possível, que é no meio de uma provação. Não é? Você já esteve numa reunião, talvez de trabalho ou de escola, ou talvez na sua casa, está um clima difícil, e de repente chega uma pessoa e fala uma coisa totalmente sem noção? Já viu isso? Ou a pessoa fala uma coisa que ali começa... Isso é muito comum em
encontro de família, ainda mais fim de ano, né? Tá aquele clima. Aí de repente chega um e solta uma. Aí o outro não gostou e já emenda. Aí pôs fogo, né? A coisa vai crescendo, 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 daqui a pouco estão se pegando. Eu creio que isso não acontece com nenhuma família aqui da igreja, mas tem muitas famílias que passam por isso. Talvez você já testemunhou isso. Então, quando nós estamos passando por situações delicadas, o que a gente menos precisa é de alguém falando besteira. Ou falando o que não devia. Na aprovação, a gente precisa de palavras direcionadas, intencionais, sábias, corajosas. E quantas provações nós temos, meus irmãos? As palavras são muito importantes em momentos assim. Pensa naquele momento que você estava enfrentando uma luta, talvez na sua família, e uma pessoa fala uma coisa que não tinha nada a ver e nem sabia o que estava acontecendo. Isso não te derrubou? Isso não te chateou? Isso não criou uma dificuldade para você? Então, quando nós estamos passando por provação, nós precisamos de palavras adequadas, pesadas, direcionadas. E a nossa língua naturalmente não é assim. Lembra um velório uma vez que a gente estava e uma das familiares da pessoa, né? Enfim, dos familiares que a gente conhecia lá, que tinha um ente que tinha falecido, a pessoa falava alto, falava umas coisas nada a ver, a família ficava envergonhada. E daqui a pouco queria caçar confusão com o parente, no meio de velório. Você fica vendo a cena dessa, meu Senhor amado. Situações difíceis que as pessoas falam coisas que não tem nada a ver. Então, pense, uma pessoa perdendo o emprego, sofrendo perseguição, filhos sem pais, como era o contexto da carta de Tiago, podendo ser preso, ter algum prejuízo, talvez até perder a vida. E nesse momento a pessoa precisa de uma palavra direcionada. E aí as pessoas começam a falar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Começa a acusar sem ter nenhum sentido. Não tem uma palavra de esperança nem direcionamento. E isso acontece dentro da nossa casa. Problema de relacionamento entre cônjuges, pais e filhos. Em vez de nós, pais, darmos um direcionamento correto para nossos filhos, aí que a gente põe fogo no problema. Ou os filhos não têm paciência e dizem o que não deveriam com os pais. Ou esposos com esposas, esposas com esposos. E quando isso acontece entre casais, os filhos estão enxergando, vendo todo o mau testemunho do nosso falar. Palavras inadequadas, chulas, acusatórias. É a língua sendo incendiária, indomável, peçonhenta e praguejadora. Em lares que estão enfrentando dificuldades. Ou situações da igreja, na qual nós estamos lidando com situações delicadas do coração. Precisamos de uma palavra corajosa, direcionada, com graça, mas fidelidade, e chega uma pessoa e fala coisa que não tem nada a ver, lé com cré. Isso cria problemas. O uso da língua, seja na igreja, seja no lar, seja no trabalho, qualquer outro contexto que você viva, cria muito problema. E ela naturalmente assim, a gente quer falar. A gente quer falar, a gente quer falar, a gente quer falar. E por isso que Tiago diz, sejam tardios em falar. Tranca um pouco a boca e fala o que de fato é edificante. Esse é o sentido do texto. E aí nós vemos no verso 10, né? Ele dando o direcionamento para que seja o contrário disso. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Aqui é a inconsistência da língua. Como é que é possível um ser criado por Deus, como o homem é, ter uma boca que tem o poder de abençoar? E eu pessoalmente gosto muito da imagem de pais abençoando filhos, maridos abençoando esposas, líderes abençoando famílias na igreja. É muito bonita essa imagem. Deus nos deu a fala com a possibilidade de abençoarmos, seja por uma oração, por uma palavra, seja por uma pregação, um ensino, seja por um aconselhamento, direcionamento. A gente pode abençoar vidas. É quando você prega o evangelho que você abençoa a vida de uma pessoa que pode estar passando por muitas dificuldades. A sua boca é um instrumento da graça de Deus, é algo poderoso. Mas essa mesma boca que abençoa cônjuges, filhos, irmãos e pessoas que precisam da graça de Deus, é a mesma língua que é usada para amaldiçoar as pessoas. E aí, o contexto que geralmente vem na nossa cabeça é fofoca, maledicência, calúnia, xingamento, essas coisas todas. Isso existe. Mas é interessante você ver como é que a mesma língua que abençoa é a mesma língua que amaldiçoa. É inconsistente.
Esses somos nós. E é por isso que nós precisamos aprender a controlar a língua no que compete a amaldiçoar. E ele vai terminar, verso 12. Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas e uma videira figos? Não, não pode. Cada árvore produz o seu determinado fruto. Não dá goiaba em pé de laranja. Não tem jeito. Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos pensar algumas aplicações. Primeiro, reconheça que a língua é pequena, mas poderosa. Se você der uma olhada rapidinho no verso 3, no verso 4 e 5, no verso 6, você vai ver 3 coisas que são pequenininhas no texto, mas que podem fazer um estrago quando utilizadas de maneira errada, que é o freio, no 3. O freio é grande? Quem cavalga aí? Ou já viu? É pequeno, né? O freio de cavalo não é grande, é pequeno. O leme é grande? Em comparação com o navio, não, é pequeno. E a fagulha de fogo comparada ao incêndio? É grande? Não, é pequeno. Essas 3 coisas são pequenas, mas são poderosas. Foi por causa de um direcionamento errado que o maior navio que o homem conhecia no começo do século passado naufragou na primeira viagem. Foi o caso do Titanic. Se eles tivessem mudado o direcionamento do leme para fora da direção do iceberg, o navio não teria naufragado. Mas é porque eles mantiveram o leme naquela direção, o navio naufragou. E se você assistir o filme, você vai lembrar de tudo o que aconteceu. 3 coisas pequenas, mas poderosas. Então você precisa reconhecer que a minha língua, a sua língua, é pequeno, mas é bem poderoso para fazer estrago. Bem poderoso. Uma outra coisa é que nós precisamos reconhecer o poder destrutivo do falar. Falar tem um poder destrutivo muito grande. A língua, meus irmãos, conforme a gente pode perceber aí no verso 6, ela é uma porta pela qual o fogo do inferno, que são essas influências malignas, elas incendeiam todo o corpo, que é o que diz aí. Incendeia todo o corpo. E no final do verso 6, fala a respeito de chamas que vêm do inferno. São línguas utilizadas pela operação do inferno. O inferno usa a língua de pessoas. E esse uso põe fogo no corpo, não só da vida da pessoa, porque aqui diz que a língua é um membro do corpo, então isso impacta a vida da pessoa. Isso também impacta a vida do corpo de Cristo, e isso impacta a vida do corpo social também, de toda a comunidade. Toda a comunidade. Então o poder de destruição é muito grande. E hoje, meus irmãos, nós vivemos num sistema altamente destrutivo em relação ao uso da língua. Nós vemos um tempo em que a mídia basicamente é injúria, calúnia, difamação, fake news, trapaça, blasfêmia, todo tipo de uso equivocado. Na lei de Moisés é proibido o perjuro. O perjuro, ele pagava com o crime que a pessoa que ele estava acusando injustamente iria pagar. Então, se esse perjuro pudesse fazer com que a pessoa fosse condenada à pena de morte, quem mentiu em tribunal era morto. Se o que essa pessoa estava mentindo em tribunal fizesse com que aquela pessoa acusada perdesse algum valor, ela pagaria aquele valor. Então, a lei de Moisés, no tempo de Israel, ela colocava de maneira muito clara que se você prejudicar a vida de alguém com o que você fala, você arca com as circunstâncias. Hoje, a mídia mente sobre todo tipo de coisa, acusa falsamente todo tipo de pessoas, inclusive a igreja. E está tudo bem, é normal mentir, é normal caluniar, é normal injuriar, é normal enganar e trapacear as pessoas. Esse é o nosso sistema. Por isso que o verso 6 é extremamente atual. Mente-se sobre todo tipo de assunto. E, na verdade, hoje a mídia basicamente é uma indústria de mentiras. Difícil você conseguir encontrar algum canal de mídia que, de fato, fale verdades de maneira transparente. A verdade, meus irmãos, conforme diz essa próxima aplicação, é que nós precisamos buscar diariamente o auxílio do Espírito Santo.
a gente precisa buscar o auxílio do Espírito Santo. Precisamos desesperadamente. Porque sem isso, nós não vamos conseguir domar a língua. Sabe por quê? Porque a língua do homem, ela consegue destruir só com palavras. No verso 5 é dito que ela se gaba de grandes coisas. Olha o que diz aí o verso 5. A língua se gaba de grandes coisas. Em Salmo 62, verso 4, o salmista diz algo interessante em relação aos ímpios. Eles só pensam em como derrubá-lo de sua alta posição. Gostam de mentiras, bendizem com a boca, mas maldizem no íntimo. Então o homem é o único ser que consegue destruir vidas só com a sua palavra. Sabia? A gente não precisa ter garras. Só falando a gente destrói a vida de uma pessoa. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus nos ajudando, nós vamos falhar miseravelmente. E isso vai trazer consequências muito grandes para as pessoas que nós amamos e para outras pessoas. E para fechar, meus irmãos, nunca amaldiçoe alguém, nunca faça isso. Conforme nós vemos a partir do verso 10. Porque quando você amaldiçoa uma criação de Deus, quando você amaldiçoa um homem, uma mulher, alguém criado à imagem e semelhança de Deus, você amaldiçoa o Criador. Sabia? Se você amaldiçoa a criatura, por tabela, você amaldiçoa quem criou. Isso ofende a Deus. Se você amaldiçoar uma pessoa, você amaldiçoa quem criou essa pessoa. Nós não podemos fazer isso. Romanos deixa bem claro. Não amaldiçoe, antes abençoe. Parece aqui no contexto de Tiago que o que estava acontecendo eram agressões verbais. Pessoas que estavam se agredindo verbalmente, acusando verbalmente, ensinando coisas indevidas e criando todo um problema dentro da igreja num contexto de perseguição e provação por meio do uso da língua. E muitas dessas pessoas eram pessoas que ensinavam, que direcionavam vidas. Elas estavam provocando destruição num momento extremamente sensível que a igreja estava enfrentando. Só Jesus Cristo teve pleno domínio de suas palavras, só Ele. Tanto no seu ensino, quanto frente às provações que Ele teve. Quando Ele foi tentado por Satanás, Ele não errou nas suas palavras. Não errou. Quando Ele, muitas das vezes, foi tentado pelos seus discípulos, na imaturidade deles, Ele não errou em suas palavras. Quando Ele estava diante do Sinédrio e do sumo sacerdote, e estava sendo acusado e humilhado, Ele não errou em suas palavras. Quando Ele estava diante de Pôncio Pilatos, soldados, a multidão, sendo confrontado de várias formas, injustiçado, Ele não errou nas suas palavras. Quando Ele estava caminhando para a cruz, estava sendo injuriado, zombado, caçoado, Ele não errou em suas palavras. O único que não errou em suas palavras, seja no ensino, seja nas provações, seja nos testes e nas dificuldades que teve, foi Jesus Cristo. Ele não errou em suas palavras. Nós erramos. Eu gostei das palavras que esse autor colocou sobre a língua. Pequena e influente, a língua deve ser controlada. Satânica e infecciosa, a língua deve ser cercada. Ácida e inconsistente, a língua deve ser curada. E sabe qual é a minha esperança? Qual a esperança para você e para mim? É que aquele, Jesus Cristo, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, conforme diz lá em Colossenses 1, 15 a 17, este, que é o Verbo de Deus, que criou todas as coisas pela sua palavra, que sustenta todas as coisas pela sua palavra, Ele tem poder para transformar as minhas e as suas palavras. Ele tem poder para transformar a minha e a sua língua. Ele não errou em momento algum. Ele criou e sustenta todas as coisas pelas suas palavras. Ele pode criar em mim e em você um falar santo que glorifica a Deus,
que serve a Deus.